E aí, irmãos e irmãs que acompanham o Batatinha Comics. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre o Justiceiro. O Justiceiro é um personagem hoje bem controverso. Ele acabou se tornando ao longo do tempo e ao longo dos anos símbolo de algumas coisas nada legais, como o discurso de ódio, supremacistas, a extrema-direita dos Estados Unidos. Mas isso nem sempre foi assim, né? Ele começou lá em 1973 como um vilão do Homem-Aranha, teve diversas fases bem emblemáticas desde então, principalmente as do Garth Ennis com Marvel Knights e depois com o selo Max, que era bem violenta, bem realista também. E sempre foi um personagem bem querido pelos fãs, mas sempre com esse viés da violência com as próprias mãos, e bandido bom e bandido morto. E isso nunca me interessou muito até agora. Porém, lançou uma fase que eu li a sinopse e achei bem interessante, e a fase que nós vamos falar hoje é a do Jason Aaron, a última fase do personagem lançada aqui no Brasil. Essa fase do Jason Aaron, ela vem justamente para responder certos questionamentos e até controvérsias envolvendo o personagem. Então, os elementos do Justiceiro aqui, eles são listados e destrinchados. Por exemplo, o Justiceiro tem a sua icônica caveira, essa daqui, que se tornou, como eu falei, símbolo de um monte de coisa ruim. E aqui o que o Jason Aaron faz é extirpar o Justiceiro de sua icônica caveira, colocando uma nova versão na roupa dele. Por quê? Não é só uma mudança de vestimento do Justiceiro. Aqui a gente tem uma mudança do cenário, do elemento que o Justiceiro se encontra, dos parceiros do Justiceiro nessa história, até dos poderes do Justiceiro, antes inexistente, dependendo da fase. Ele já foi até um Justiceiro dos céus aí, caçando demônios. Foi o Frankenstein também, naquela época do Frankencastle. Enfim, o que acontece aqui é, o Justiceiro se une ao Tentáculo. Aqui na capa do volume 2 dá pra ver um pouco ele em sua versão unida ao Tentáculo. Aqui é uma versão mais pra frente do personagem, com essa roupa preta com vermelho. Ele se une ao Tentáculo. O Tentáculo promete ao Justiceiro algo que ele sempre quis, a família dele de volta, a começar pela esposa dele, a Maria, que, para quem não sabe, o Justiceiro ele é um personagem que perdeu a família num tiroteio, num parque, e desde então ele vem caçando mafiosos, bandidos e todo tipo de corja aí que comete qualquer crime que, aos olhos do Justiceiro, deve pagar com a própria vida. Muitos dos outros heróis, praticamente todos os outros heróis do universo Marvel vão contra o Justiceiro, incluindo aí outros heróis urbanos como Demolidor, Luke Cage e por aí vai, próprio Homem-Aranha. Mas o Justiceiro, levando ao pé da letra, ele não mata inocentes. Ele mata bandidos, ele mata vilões, inimigos, ele mata outros assassinos. Mas ele mata. Então tá aí o problema, né, que a gente já pode ver quando se trata de um super-herói. Então o que acontece aqui? O Tentáculo promete ao Justiceiro a família dele de volta e, a começar pela esposa, entrega a esposa dele. A esposa dele é ressuscitada nessa história, a Maria. E o Justiceiro, em troca, se torna o Punho da Besta, o representante do Tentáculo no mundo. A Besta é um deus bizarríssimo. Eu vou ver se eu acho uma página aqui que ele apareça. Na verdade, ele não faz absolutamente nada na história, ele só fica lá parado. Essa coisa aqui, ó. Esse bicho aqui é o deus do Tentáculo, a Besta. E é ele que, digamos assim, é dele que vem os poderes do Tentáculo e os poderes do Punho da Besta, que é, nesse caso aqui, o Justiceiro. Então, o que acontece aqui? O Jason Aaron, além de extirpar o Justiceiro desses elementos que a gente conhece ele, que são bem associados a ele, né? Ele também faz vários retcons na história do personagem. Então aqui a gente vê que o Tentáculo sempre esteve lá, desde criança, quando o Justiceiro era criança, Frank Castle. O Tentáculo sempre esteve lá, acompanhando os passos do Justiceiro, porque ele sempre foi um candidato a Punho da Besta. E aqui a gente tem uma personagem que é a sacerdotisa do Tentáculo, que é durante a minha leitura apelidei ela de Cassandra Nova Asiática, porque ela me lembrou muito a Cassandra Nova dos X-Men. E essa personagem, ela é quem controla o Tentáculo e
controla toda a trama por trás e controla o Justiceiro. Então ela tá ali como representante da besta, mas controlando o Justiceiro para que ele se torne o que o tentáculo quer que ele se torne, que é o punho da besta. E além disso, além desses retcons envolvendo o tentáculo na vida do Justiceiro, o Jason Aaron também coloca um retcon aqui muito interessante, que é, em todas as histórias do Justiceiro, não vou dizer todas, porque não li todas, na verdade não li nada do Justiceiro, isso é tudo de conhecimento de pesquisa e vídeos no YouTube e leitura de artigos de Wikipedia, essas coisas. Mas o que acontece? O Justiceiro, ele se torna quem ele se tornou por causa de duas coisas, a morte da família e a guerra. O Garth Ennis mostra lá que que a guerra transformou o Justiceiro em quem ele é. O que o Jason Aaron faz aqui é dar um passo para trás. Não foi a morte da família, não foi a guerra, o Justiceiro sempre foi assim. O Frank Castle sempre foi assim, e começou lá na infância dele. Aqui ele mostra que aos 10 anos de idade o Justiceiro tirou a primeira vida. Matou a primeira pessoa que cometeu uma injustiça na frente dele. E essa é a moral desse personagem aqui. Ele não suporta ver inocentes sofrendo injustiças. Desde de 10 anos de idade, ele viu um cara bater uma mulher na rua, espancou ela totalmente, inclusive, na verdade, um casal, né? Espancou, o pessoal morreu ali, o casal morreu, e o Frank, com seus 10 anos de idade, ficou com aquilo na cabeça, até que caçou esse cara e eliminou ele, de uma forma bem violenta. E aqui o Jason Aaron usa desse retcon para mostrar que o Frank Castle sempre foi essa pessoa. Quando ele vai pra guerra, basicamente o momento mais feliz da vida dele, é o momento que ele pode ser quem ele é. É o momento que ele pode estar envolto de matança, praticando matança, porque isso traz satisfação para ele, isso traz propósito para a vida dele. E quando ele retorna da guerra para a família dele, ele retorna uma casca de um homem, praticamente nada. Mas a esposa pensa que a guerra modificou ele, que isso acontece com veteranos e tudo mais, mas não foi a guerra que modificou ele. Ele está triste porque ele voltou para o contexto de uma vida simples, uma vida sem propósito, uma vida padrão, viver com a esposa, os 2 filhos, num trabalho 8 horas por dia, e voltando para casa, e aquela vida monótona, e ele não quer isso. A única coisa que dá propósito para ele é a morte. A esposa dele vai percebendo isso ao longo do tempo, né, claro. E aí, a gente tem aqui um terceiro retcon que é interessantíssimo, que recontextualiza todo o personagem do Justiceiro. O Justiceiro, ele faz o que faz pela morte da família dele, por ter perdido a família dele, né? Ele se tornou, não quem ele é, mas pelo menos o anti-herói Justiceiro a partir da morte da família dele. Porém, aqui o Jason Aaron mostra que ele já havia perdido a família dele. Ele, pelos próprios atos, por suas próprias ações, ele já havia afastado a família dele, afastado a esposa, os filhos o temiam, ele já havia perdido a família dele muito antes de tirarem a vida da família dele. E isso é sensacional, isso recontextualiza tudo. A volta da esposa dele na história serve pra gente ter esses flashbacks, porque a gente acompanha aqui algumas histórias narradas por ela, alguns flashbacks narrados por ela, da vida de casal deles, inclusive o próprio dia onde o Justiceiro perdeu a família no assassinato, né, no tiroteio. Isso é recontado aqui e recontextualizado para essa história que eu contei agora. E aí, no presente, a gente tem uma trama que é o Justiceiro se tornando o punho da besta, e o maior inimigo dele, até certo ponto, é Ares, o deus da guerra. Porque o Justiceiro sempre foi o maior, digamos assim, fiel da guerra, fiel do deus da guerra. O deus da guerra era alimentado pelas mortes do Justiceiro, porque o Justiceiro era pura guerra. Por onde ele passa, guerra, matança e tragédia o acompanham. Acontece que agora eles estão em rota de colisão. O Justiceiro, isso entre o primeiro e o segundo volume de 4, né? O Justiceiro elimina o deus da guerra, se torna o novo deus da guerra com os poderes do punho da besta, e isso coloca um alvo nas costas dele, que envolve até os Vingadores. Precisa dos Vingadores entrarem na história para parar o Justiceiro. Ele está tão perdido no poder ali e no propósito dele de eliminar os grandes inimigos da humanidade, os grandes assassinos, mafiosos, aqueles que controlam tudo que acontece por trás dos panos,
que ele tá novamente perdendo a esposa dele, que ele recuperou, ele tá perdendo a humanidade dele, e cabe aos Vingadores trazerem essa visão para ele e impedirem ele, né, e segurarem ele. Enfim, tudo isso eu achei muito interessante. Essa coleção ela foi lançada em 4 volumes capa cartão aqui no Brasil, ela está completa. Tem as 12 edições do Jason Aaron e mais 3 edições de Punisher War Journal, que contam histórias um pouquinho do passado, algumas bem do passado e outras um pouquinho do passado, assim, histórias que acontecem entre algumas edições aqui. Também são bem interessantes, principalmente uma que conta o passado do Justiceiro um pouco antes do assassinato da família dele. Elas são bem interessantes, assim, é aquele padrão que a Marvel não, que a Panini tem usado para essas publicações, o verniz localizado, um papel bom, ótima impressão, não notei nenhum erro de digitação, nem de português, nem nada. Elas têm 136 páginas, com exceção da última, que tem só 104 páginas, e finaliza, e para mim é a capa mais bonita de todas. Essa fase ela tem início, meio e fim. Você que, assim como eu, nunca leu nada do Justiceiro, pode pegar tranquilo. E principalmente se algo do que eu falei aqui te interessou em relação à história que acontece aqui ou à história do personagem. Como eu falei, eu não tinha interesse no personagem antes disso aqui. Aquelas histórias padrão dele, com ele matando bandido e tudo mais, não é algo que me chama tanta atenção. Agora, isso aqui sim, esse estudo do personagem, essa mudança de ares aqui, retirar ele do costume dele, colocar ele em situações totalmente novas, diferentes e, enfim, gostei muito. Fica aqui a minha recomendação. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de se inscrever, comentar, curtir. Muito obrigado por ter se inscrito no canal nos últimos dias. Aí a gente já está em 1.250 seguidores na gravação desse vídeo. E eu fico muito feliz com isso e vou trazer mais conteúdo para vocês com maior frequência também. Valeu!